Opa pessoal, tudo bem? Gravando esse vídeo hoje, eu quero apresentar para vocês esse livro, Teste de Invasão, uma introdução prática ao hacking, escrito pela Georgia Weidman, porque foi o primeiro livro que eu li quando eu estava entrando na área de segurança da informação. Eu comecei a refletir sobre esse livro, porque eu estou muito próximo de completar 10 anos de carreira na área de segurança da informação. E quando eu chego em um período semelhante a esse, é um período onde eu faço muitas reflexões. Então, uma das reflexões que eu tenho feito ultimamente é sobre algumas perguntas que me fazem com certa frequência. Um exemplo dessas perguntas é: Heitor, como que eu entro na área de segurança da informação? Heitor, o que eu preciso estudar para entrar na área de segurança da informação? O que eu preciso estudar para virar um hacker, para virar um pentester? Então, essas perguntas, elas são genéricas até certo ponto, mas demandam uma responsabilidade muito alta para ser respondida. Normalmente, a gente responde de forma mais rápida o que vem na nossa cabeça primeiro e simplesmente damos essa resposta, mas eu considero que é são perguntas que demandam uma alta responsabilidade, porque o que você responder a outra pessoa vai entender como verdade e isso pode moldar o tipo de profissional que essa pessoa vai ser. Então, o tipo de conteúdo que ela vai consumir nesses primeiros passos da carreira dela pode moldar a forma que esse profissional vai ser lá na frente. Então, tenho refletido sobre isso. Todas as vezes que me fazem essa pergunta, eu tenho uma certa resistência a responder. Tento refletir para dar uma resposta que faça sentido, mas eu nunca me senti suficiente nessa resposta. Então, ultimamente, tenho refletido um pouco mais antes de me fazerem essas perguntas. Uma das formas que eu pensei de refletir ainda mais é revisando a minha própria carreira, conversando com alguns amigos. E nesse processo de revisão da minha própria carreira, eu lembrei, o primeiro livro que eu li foi o Teste de Invasão, uma introdução prática ao hacking, da Georgia Weidman. E aí eu pensei, por que não revisar o sumário desse livro e entender o que faz sentido desse livro, o que não faz sentido, e ter essa definição, se é um bom livro, se não é, se eu recomendaria essa leitura ou não para outra pessoa, porque quando eu li, fez muito sentido para mim, por isso que eu li ele, de cabo a rabo. Mas já fazem quase 10 anos que eu li esse livro. Muita coisa mudou, tanto na indústria quanto em mim, como profissional e pessoa. Então, decidi fazer essa reflexão e trazer esse formato de um vídeo. Se ficar legal, espero gravar outros vídeos com outros livros. E a ideia é que não seja um vídeo grande. Eu não quero que esse vídeo passe de 5 minutos. Então, eu vou tentar ser breve. Basicamente, esse livro foi publicado aqui no Brasil pela Novatec, tá? E a primeira versão, digamos assim, a versão original dele, na verdade, foi publicada em inglês. Então, eu te recomendo lê-lo em inglês, caso você tenha essa capacidade. Quando eu li, eu preferi ler em português, porque não considerava o meu inglês suficiente para isso. Considerava que ia ser uma leitura pesada. Eu te recomendo ler ele em inglês, porque esse livro tem erros de tradução. Algumas traduções que são literais não fazem muito sentido. Acredito que já exista novas edições desse livro com algumas correções, mas eu sempre prefiro ir pela versão original, tá? Um outro fato relevante desse livro, o meu livro está bem surrado, né? Porque faz muito tempo que eu comprei e tá até amarelo, né? Eu acho que talvez dê para ver aí no vídeo. Mas, né, um outro fato relevante sobre esse livro é que o prefácio dele foi escrito pelo Peter, ou Peter, não sei como que é a pronúncia correta, que é da Cerulean Team. É uma pessoa extremamente respeitada e reconhecida na comunidade. Então, quando a gente tem alguém, digamos assim, certificando que é um bom livro, até certo ponto, uma pessoa como o Peter, a gente realmente merece dar uma certa atenção a esse livro. Então, eu acredito que muitos outros profissionais da área também leram esse livro. Então, se você leu, por favor, deixe nos comentários a sua opinião, para complementar a minha, para divergir da minha, porque eu acho que isso é saudável e pode ajudar quem está entrando na área. Falando aqui um pouquinho sobre o sumário
né? Antes de falar sobre o sumário, eu quero falar um pouco sobre a autora. A Georgia Weidman, ela já veio para o Brasil ao menos uma vez, que foi uma vez que eu vi ela, não sei se ela veio mais vezes. Ela estava aqui no Brasil para o WorldSec, se eu não me engano foi o WorldSec de 2018, ou anteriormente a esse. E ela é uma profissional que trabalhou muitos anos como pentester, então a visão que ela traz aqui é muito interessante, tá? Até onde eu sei, ela é estadunidense, e ela frequentou muitas conferências, ela tem um relacionamento interessante dentro da comunidade, então acredito que ela conseguiu refletir bastante coisa dentro desse livro, tá? Bom, vamos lá. Esse livro, ele não é um livro pequeno, tá? Ele é um livro de 400 páginas, eu acho. Na verdade, não, 575 páginas no total. Então isso não é um livro pequeno, e é um livro técnico. Normalmente, livros com esse tamanho, sendo técnico, eu não recomendo que as pessoas leiam ele de início ao fim, de forma completa e de forma linear. Um exemplo do que eu estou falando é o livro The Web Application Hacker's Handbook. Esse é um livro que tem, digamos, 800 páginas, talvez mais, que eu recomendo normalmente que a pessoa pegue ali o livro, veja os capítulos que fazem mais sentido para ela, no contexto que ela tá inserida naquele momento, e faça a leitura. Em momentos futuros, revisite o livro, novos capítulos. Já esse livro aqui, eu não diria isso. Esse livro, eu acho que faz muito sentido lê-lo do início ao fim, tá? E eu já vou te explicar o porquê disso e para quem que eu acho que faz sentido esse livro. Esse livro, ele começa fazendo uma introdução e uma definição básica de alguns conceitos. Então, esse livro ele é ótimo para você entender o que é um exploit, você ter um primeiro contato com essa definição, o que é um exploit, o que é um payload, o que é um shell e outros termos similares. Porque, como é um livro de introdução, ele te apresenta verdadeiramente esses conceitos. E esse é o ponto, ele é um livro de apresentação, tá? Porque se vocês notarem, já que a gente volta nesse capítulo 0, tá? Se vocês notarem, o capítulo de programação desse livro, ele é um capítulo muito pequeno, muito pequeno. Se você for para a etapa de coleta de informação, né, parte 2, começando aqui na 153, vai até 176, coleta de informação é muito pequena. Existe muito mais recursos do que o livro explora, e tudo bem, porque o livro ele tem um espaço limitado, fisicamente falando, e também de tempo do leitor. Então eu entendo essa limitação, mas ele é muito pequeno. E esse é no meu ponto de vista, o grande ponto desse livro. Ele é um livro de apresentação a diversos contextos, a diversos pontos e etapas de um pentest. Para isso, ele funciona muito bem como apresentação desses contextos, tá? Se a gente for para Post-Exploitation, por exemplo, também, apesar de ser um dos capítulos mais grandes do livro, ainda assim é pequeno. Exploração de aplicações web, olha só, são poucas vulnerabilidades que esse livro explora. A gente vê ele explorando SQL Injection, uso do SQL Map, alguns exemplos manualmente, XSS, tá? LFI, RFI, então CSRF, então são coisas ainda muito rasas. Não consegue entrar em profundidade em exemplos mais complexos de SQL Injection. Então, como apresentação, esse livro funciona muito bem, tá? Tem um outro ponto que eu considero muito positivo desse livro, tem outros dois pontos que eu considero muito positivo, na verdade. O primeiro dele o segundo, né? A gente já falou sobre o primeiro, que o primeiro é essa apresentação a diversos conceitos. O segundo, ao meu ver, é essa introdução a uma metodologia de pentest. Quando eu li esse livro, eu já estava trabalhando como engenheiro de software, já tinha um interesse muito grande por segurança da informação, já tinha explorado algumas vulnerabilidades, estudado de diversas maneiras, feito CTFs, mas nunca tinha estudado o processo de pentest de forma formal, né, de maneira formal como processo. Então esse livro ele te apresenta muito bem a esses processos. Como que é e por que é necessário fazer uma coleta de informação, uma etapa de recon, o que é uma modelagem de ameaça, por que fazer, como fazer, quando fazer. E além dele te apresentar esses contextos,
de uma maneira rápida, ele fica frequentemente te expondo a essas oportunidades. Então, como eu estou tentando ser rápido, eu estou tentando passar as páginas aqui, eu estou maltratando o livro absurdamente. Como esse livro, depois ele começa a te expor frequentemente a todos esses contextos, a fixação é muito grande. Então, você tem um aprendizado muito interessante em metodologia. E isso é muito interessante para você como profissional, para você como estudante, porque depois você consegue ter esses aprofundamentos. Vou te dar um outro exemplo, um outro ponto que eu considero positivo desse livro, que é as escolhas de tecnologias. Não só linguagem de programação, mas também a escolha de apresentar o Metasploit, a escolha de apresentar algumas outras ferramentas, tá? Vamos falar sobre linguagem de programação aqui, que eu acho que é um pouco mais tangível. Esse livro, embora, mais uma vez, o capítulo de programação ali seja pequeno, muito curto, ele te apresenta 3 linguagens de programações que são, com certeza, interessantes, que é Bash Script, Python e C. Você, com toda certeza, após ler esse livro, você vai precisar ler ou 3 outros livros, um sobre cada linguagem, ou um livro especificamente sobre linguagem de programação focada em segurança da informação, ou, enfim, curso, o que seja, mas você vai precisar, com certeza, de aprofundamento. Mas essas 3 escolhas de Bash, C e Python, elas são certeiras, porque você, com toda certeza absoluta na sua carreira como profissional de segurança da informação, você vai ter que usar essas 3 linguagens. Bash vai fazer parte do seu dia a dia, isso é inevitável. Python é uma linguagem de script de alto nível, você pode substituir por uma outra linguagem, como por exemplo Ruby, PHP, o que seja, mas Python é uma linguagem muito comum na área de segurança da informação, muito popular. Então é muito fácil que você tenha que colaborar com outras pessoas do seu time e a escolha para essa colaboração seja em Python. Muitos projetos, como o SQLMap e outros, são escritos em Python. Então você vai precisar ter um entendimento de Python. Quando você tentar explorar uma vulnerabilidade de uma aplicação web, existe uma boa chance dela ser escrita em Python. Então, por isso que eu digo que as escolhas de tecnologia de apresentação desse livro são muito boas. Você nem preciso falar sobre, né? É uma linguagem, você precisa dominar uma linguagem de programação que seja compilada, porque isso te força e te permite algumas coisas. Isso te força a entender um pouco mais sobre estrutura de dados, sobre memória, sobre processadores. Então, e te permite interagir com esses recursos de maneira mais fácil do que você faria em Python. É possível também em Python, mas em C isso acaba sendo mais simples. Então, são ótimas escolhas de tecnologia. E hoje eu diria que esse livro ele tem esses 3 grandes benefícios. Ele, por ser um livro, ele parece ser um livro grande, mas quando você lê, são capítulos pequenos, é uma leitura fácil. Então ele te apresenta muito bem a todos esses conceitos. Esse é o primeiro ponto positivo e é um dos motivos que eu acho que eu ainda continuo recomendando esse livro. O segundo motivo é a escolha de tecnologia que esse livro tem. Então, você aprender a usar ali, ele usa muito fortemente o Kali Linux, então você não necessariamente precisa continuar usando o Kali Linux, mas é uma facilidade quando você está aprendendo coisas novas. E depois também a questão metodológica, né? Eu acho que a ordem de apresentação dos conceitos desse livro são ótimas. Então, ele te ensina a instalar o Kali Linux, te ensina alguns conceitos, algumas definições, alguns comandos mais simples ali de Linux mesmo, como grep, sed e outros. Também te apresenta linguagem de programação. Vai para as etapas de processo de pentest de fato, então fazer coleta de informação, fazer recon, fazer análise de vulnerabilidade. Tem uma rápida pausa, digamos assim, para falar sobre captura de tráfego, que é um pouco mais útil num pentest interno, mas são conhecimento ou pós-exploração. Mas faz muito sentido esse conceito ser apresentado antes, porque depois, nos outros capítulos, você acaba precisando usar. Então, depois ele entra de fato em exploração de algumas falhas. Um ponto interessante esse livro ele foi publicado já faz alguns anos, então muitas coisas estão desatualizadas, não são tão relevantes quanto esse livro apresenta, tá? Um exemplo que eu vou te dar é quando ele fala aqui sobre aplicações web, tá?
Então, antes de começar esse vídeo, eu dei uma olhada rápida em CSRF e tem muitas coisas novas que os browsers têm como security feature que esse livro não apresenta. Ele nem decorre sobre, nem fala sobre essas possibilidades. Então, esse livro precisa, com certeza, ser atualizado, mas ainda assim eu considero uma boa introdução a muitos contextos. E eu acho que talvez isso seja o suficiente para esse review de hoje, porque, de novo, eu não quero que esse review fique muito grande, e eu acho que já passei dos 5 minutos que eu tinha me proposto, mas acredito ter transmitido a minha leitura inicial sobre esse livro. Vou refletir mais sobre esse livro, sobre outros, compará-lo a outros livros, mas eu ainda considero uma boa introdução a Pentest, a Hacking, que você pode consumir hoje. Perfeito?